Oi, pessoal, saudações a todos. Estamos aqui novamente para mais um programa do nosso 11Cast. Quando você visitar Salvador, hospede-se no American Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. E hoje trataremos de um assunto da maior relevância, sobretudo para as populações da terceira idade. Eu chamo de populações porque é um número muito crescente em face da expectativa de vida que cada vez evolui e aumenta mais, graças a avanços tecnológicos, da ciência, medicamentos, enfim, uma gama muito grande de aspectos. Então, para tanto, vamos hoje falar também com uma pessoa especialista, que é o Wagner Greenhalgh, que ele trabalha nessa área de gerontologia. Então, é isso aí. E aí, tudo bom, Wagner? Como vai? Tudo bom, Fala muito um pouquinho obrigado. De você. Muito obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui no 11Cast, esse podcast maravilhoso. Agradecer o convite, você, Hélio Ortega, a Felipe na produção, muito obrigado. E trazer esse assunto em pauta é importantíssimo. Você trouxe algumas palavras aí que é um retrato hoje, o cenário da população idosa, né? Então eu sou o Wagner Greenhalgh, eu sou comunicador de formação, de graduação, sou especialista em logística e distribuição e também na área de exportação e importação e, recentemente, especialista em gerontologia, que é a ciência que estuda esse processo, esse fenômeno chamado envelhecer. Né? Então isso é muito bom e atualmente eu sou um agente de viagem com especialidade na condução de pessoas idosas em pacotes turísticos regionais, nacionais e internacionais, além de ser também um gestor cultural, que eu gosto de cultura, gosto de arte, e também ator de vez em quando em cena, fazendo algumas propagandas, alguns clipes, alguns curta-metragem, isso é muito bacana. E, enfim, eu sou um cara que gosta de desafios, de aprender coisas diferentes, né? Então, estou aqui à sua disposição para responder o que eu souber. O que eu não souber, eu não respondo. Eu lhe ajudo e você me ajuda. Vamos começar aí da gerontologia. Gerontologia. Diferentemente da geriatria, existe uma pequena diferenciação, ou grande, não sei, você que vai me dizer. Eu queria que você conceituasse primeiramente a geriatria e depois a gerontologia. Eu vou ser bem breve na questão da geriatria. A geriatria é uma especialidade médica. Eu faço medicina e me especializo na questão da geriatria, que, por sinal, é uma especialização hoje que está muito baixa, quando deveria estar muito alta, né? Porque a gente só procura o especialista, o geriatra, quando completamos 60 anos. Mas se nós temos hoje uma previsão de vida maior, a gente tem que se cuidar antes e não ficar ao velho. Então, a partir dos 45, 50 anos, eu já posso procurar um geriatra. Sim, claro, mas a gente só vai procurar um geriatra depois de 60 anos. Então, a geriatria é uma especialidade médica. A gerontologia, ela vem como um suporte à geriatria, né? Ela vem para promoção, para promover a saúde e o bem-estar da pessoa idosa. E na sua fala, no início, você colocava que a gente está vivendo mais. É claro, diante da tecnologia, da medicina, né, a gente está alcançando uma idade muito mais prevista do que imaginávamos há anos atrás. 45, 50, 60 anos morríamos. Hoje nós temos noventão, aí batendo tênis, fazendo natação, correndo, com uma saúde de menino, né? Por quê? Porque hoje a pessoa idosa está muito mais esclarecida,
né, diante da comunicação, diante de vários fatores que ajudam isso. E também porque por causa da diminuição do número de natalidade, né? Então, hoje nasce poucas pessoas e morrem muitos jovens diante da questão das drogas, né? Então, essa pirâmide etária, ela passa a ser um tijolo. Então, nós temos mais idosos com idade, mais idosos em relação a jovens de 9 a 14 anos. Então, veja que discrepância enorme, né? Então, a diferença está exatamente isso. A gerontologia, a geriatria é uma especialização médica e a gerontologia, ela entra como uma promoção, bem-estar, envelhecer bem, né? Isso é o propósito da gente, que a gente passeia por todas as áreas, né? Claro que não profundamente, mas de uma forma superficial, mas o suficiente para fazer a melhor condução para o envelhecer longevo, com muita saúde e muita paz. Ok. Além rapidinho, só um adendo. Além da questão da longevidade com a questão de medicação e Sim. Qualidade de vida, tem a questão também dos mais jovens, talvez, né, tendo menos filhos ou não ter filhos, Sim. ao contrário do que era um tempo atrás, tinham 4, 5, 7 filhos. É verdade. Olha, isso é um fator muito importante e esse reflexo que você fala da quantidade de filhos, eu costumo ver muito no mundo imobiliário. Eu moro na região de Stella Maris, ali, Itapuã, e você está vendo crescer, nascer, você é um empreendedor, sabe melhor do que eu, prédios e mais prédios de estúdio e quarto e sala. Então, se você parar para pensar, isso é um reflexo da população atual do país. Ninguém quer casar mais, ninguém quer ter mais filhos, as pessoas estão sozinhas. Eu acho isso um fator negativo, porque nós fomos criados, nascemos para viver em comunhão, em união, para vivermos juntos. Então, cada um vive seu mundo isolado. E isso vai trazer sequelas mais na frente, porque nós fomos criados com pai e mãe. Primeiro, nossos pais sentavam na mesa para depois a gente sentar. Hoje, cada um pega seu prato, vai para o quarto, mal se comunica, mal se fala. Então, isso é uma realidade cruel. Tá. Eu queria voltar aqui um pouquinho, a questão da especialidade da geriatria, a diferenciação em relação à gerontologia. Por exemplo, a geriatria, ela cuida do diagnóstico, não é isso? Do tratamento e também da prevenção das doenças. É uma profissão que ela é autorizada pelo CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, e o profissional dessa área, atuando com essa CRM, tela, não? Acho que é CRM. CRM é regional. CFM é o federal. É o nacional, digamos assim. Sim. Tá? E o profissional, ele lida com algumas patologias que são apresentadas por essas pessoas consideradas da terceira idade. Há exemplo de demência, diabetes, labirintite, questões de ossatura, né? Questões de incontinência urinária, sim, dentre outras. Hipertensão arterial, que é muito comum também, né? Então, é uma coisa mais direcionada mesmo para as patologias. Já o gerontólogo, a gerontologia, ele tem uma visão mais sistêmica, mais ampla. Ele cuida da questão, quer dizer, ele atua, né, na questão biológica, psicológica, sim, social, econômica, fisiológica, a parte de educação, terapia ocupacional, sim, e tal. Ele dá todo esse suporte, digamos, complementar. Ótimo. Essa eu acho que tô certo? Você já deu a definição para mim, né? Eu não então, precisava nem falar mais. Mas o geriatra agora, é exatamente aquela especialização médica que vai cuidar da pessoa idosa de uma forma individualizada, né? Dando seus devidos direcionamentos. É ele a pessoa adequada para direcionar. É porque o médico, ele não vai cuidar do aspecto psicológico. Não. Quem vai fazer isso é esse outro profissional. Exatamente. Questão social, que tem tudo a ver também, porque uma pessoa que tem uma condição social desfavorável, isso também contribui
para que essas enfermidades possam até se agravar, digamos assim. Então, tem um conjunto de fatores que estão todos entrelaçados, sim, que exigem que esse profissional entenda um pouquinho de cada coisa. Claro. Tá? Agora, pela leitura que eu fiz, eu tenho a mania de comparar atuações profissionais e a devida importância que cada profissional exerce no seu trabalho cotidiano. Então, por exemplo, o gerontólogo, para mim, pelo que eu entendi, pelo estudo que eu fiz, ele é um profissional indispensável. Agora, em contrapartida, o geriatra, não querendo desmerecer, que tem a formação acadêmica apropriada e tal, ele tem do ponto de vista do retorno financeiro, muito elevado. O gerontólogo, ele ganha muito pouco. Com certeza. O salário médio do gerontólogo, se eu tiver, eu apurei que é em torno de R$12 mil, que, convenhamos, é muito pouco para uma responsabilidade imensa que esse profissional tem ao lidar com esse público-alvo que precisa dele ali, constantemente. Porque uma coisa é você se dirigir a um profissional específico, né, especializado, e você vai fazer sua consulta, seus exames e tal, aí vai se medicar, e acabou aí. Já esse outro profissional, volto a dizer, sendo repetitivo, ele tem uma atuação muito mais elástica, muito mais fechada em torno daquele paciente. Sim, claro. E não de todos, mas especificamente. Porque eu acho que cada paciente tem que ser olhado de uma forma individualizada. Você não pode generar, porque isso aí também, não. Cada um é um, entende? Então, eu já começo essa análise colocando essa questão. Como é que você vê isso? Você colocou muito bem a questão do médico, ele olha o idoso de uma forma individualizada. O gerontólogo, ele chega com um suporte muito bom, porque a gerontologia trabalha no trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, juntamente com outros profissionais de outras áreas. Por exemplo, eu sou comunicador. O que é que eu posso contribuir para o processo de envelhecimento? Trazendo informações através de um veículo de comunicação, que é a televisão, o rádio, né, o cinema, o teatro, o que é que você quer que seja. Minha contribuição. Outro educador físico vai trazer a contribuição dele dentro da educação física. O fisioterapeuta, a mesma coisa. Então, geralmente o gerontólogo ele tem uma formação superior em determinada área e vai aplicar gerontologia na área dele. E o conjunto desses profissionais vai cuidar de um determinado idoso. Então, se nós estamos aqui reunidos e há um idoso que nós estamos observando, cada um vai dar, no bem popular, no seu pitaco, né, para dizer o que é que ele está precisando. Não, ele precisa de um acompanhamento terapêutico. Não, ele precisa de um acompanhamento, ele está precisando de lazer, ver a parte social, viajar, criar laços de amigo. Ele está sozinho, ele sofre pela ausência da mulher. Então, a gerontologia vem para acolher essas pessoas e trazer o bem-estar. Essa é a equação, né? É a promoção de vida. É fazer com que, na velhice, que já é um processo, vamos dizer assim, é uma palavra já pejorativa, a gente sofre muito com esse estereótipo de ser velho, porque velho, no dicionário, é algo inábil, algo que não presta mais para nada, mas eu entendo, Wagner, fazendo um recorte dentro da minha realidade, e isso é engraçado, porque dentro da universidade é uma polêmica, né? Porque eu defendo aquilo que eu acho que eu tenho que defender, aquilo que eu conheço, aquilo que eu convivo. Se neguinho estudou lá fora, fez PhD, fez doutorado, estudou, pesquisou, ótimo, salva de palmas, que traga essa resposta para a gente. Mas quando a gente vai para a realidade, Hélio, a gente vê que a coisa é outra. É completamente diferente. Falar de longevidade saudável é muito fácil, mas não é verdade. Longevidade saudável é para aquele que não é que tem condições, é que tem um cuidado. É que tem um cuidado. E o cuidado indifere da questão de poder aquisitivo. Claro que influencia, porque hoje as medicações estão muito caras. Para uma pessoa que tem um câncer, a pessoa que tem um câncer de próstata, que precisa de um medicamento, né? Mas a gerontologia vem para amenizar tudo isso. E o trabalho é em conjunto da gerontologia.
É exatamente a gente ajudar esse idoso a ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse trabalho tem que ser feito em conjunto. Ele não pode ser um trabalho egoísta. Entende o que eu quero dizer? Entendo. A gente tem que falar desse paciente em conjunto. Tá. Deixa eu me reportar uma notícia que eu vi no jornal, um jornal antigo, de 1920. Isso eu vi na internet, coincidentemente, outro dia. E, na ocasião, um veículo havia colidido com outro. A expressão colidir, não é bater. A expressão antiga, né? Sim. Idoso de 42 anos colide seu veículo em um ônibus, 1920. A pessoa de 42 anos, naquela ocasião, era um velho, Sim. um idoso, certo? Aí eu vou pular para 1960, 70 e tal. A pessoa de 60 anos era um idoso. Sim. A pessoa se vestia como um idoso. Sim. Porque naquela oportunidade, naquela década, as pessoas não eram descontraídas. Existia uma formalidade em tudo, palavreado, indumentária, a educação, postura, educação, tal e tal. Então, a pessoa de 60 anos se vestia como um idoso. E era muito comum, eu até confesso aqui, expio o meu pecado. A gente, quando é novo, a gente comete uma série de impropriedades, né? De coisas assim, condenáveis até, depois que a gente adquire a maturidade. Amadurece. E é muito comum, e isso não mudou nada de lá para cá. O velho ali, não sei o que lá. Hoje mesmo que você vista uma roupinha mais, assim, mais esportiva, mais para frentex, como se usava. Frentex, exatamente. Então, mesmo assim, você continua sendo velho. Por quê? Na sua opinião, por que o velho é tão estigmatizado assim? Seja com 40 anos, com 60, com 70, 80. Porque eu entendo, quer dizer, depois eu vou falar, fale você primeiro. Eu quero ouvir sua opinião, depois eu vou dar a minha. Olha, eu acho engraçado, quando eu entrei nessa área de envelhecimento, eu sou novo no envelhecimento, né? Tem muita gente aí que está há anos na cadeira, 30, 40 anos falando de envelhecimento, e não tiro mérito de nenhum deles, porque são estudiosos, pesquisadores, trazem as respostas para a gente, né? Mas tempo, para mim, não é muita coisa, porque você pode ter pouco tempo, mas ter muito tempo, entende o que eu quero dizer? No convívio com a pessoa idosa. Então você vê as fragilidades e você vê toda essa passagem, como você acabou de colocar aqui, né, do velho, os estereótipos que tem sobre o velho, né? E a gente precisa acabar com isso, porque na verdade esse é um processo natural e irreversível. Você vai envelhecer, você só não vai envelhecer se você morrer antes. Mas enquanto você não morre, você vai se tornando cada vez melhor. E por isso que há esse arsenal de estrutura para trazer o bem-estar para o idoso, para trazer a melhoria para o idoso. Então o idoso hoje se tornou uma pessoa vaidosa, né? O idoso hoje se tornou uma pessoa mais consciente da importância da boa alimentação, do bom sono, da atividade física, porque ele sabe que vai perder massa magra. Né? Então, assim, eu vejo a questão do envelhecimento uma questão preocupante, porque o envelhecimento já é um preconceito, né? O velho já traz esse preconceito nas costas e ainda traz o velho negro, o velho homossexual, o velho deficiente físico, o velho cego. Você já imaginou o que é isso na vida de um ser humano? Eu recentemente estava em um voo e aí eu estava vendo uma revista, se não me engano era americana, não me lembro bem assim o que foi, ou era brasileira, aonde um empresário, eu não podia rasgar a folha da revista, né, porque eu estava na aeronave, ele percebeu que um casal homossexuais idosos que vivia em um abrigo estava sofrendo discriminação por serem homossexuais. O que é que ele fez? Ele, como empreendedor, assim como você, Hélio Ortega, ele criou um abrigo para homossexuais idosos. Então, percebe a carga que esse idoso traz, não só nisso, mas em vários fatores, porque além da velhice, vem junto com ela as patologias, as doenças, porque todos os nossos órgãos,
ele tem um código de validade. Você concorda comigo? Totalmente. Cada um vai envelhecer de forma diferente. Não, mas o que eu estou falando não é bem por aí. Eu estou falando o seguinte, essa questão desse estigma que vem lá de não sei quando, eu parti de 1920, 60, atual e tal, e tal, e tal. As pessoas, quando jovenzinhas, né? Sim. Digamos assim, caçoavam. O que é caçoar? Gozavam dos velhos. Sim. Davam epitetos, apelidos, essas coisas todas, né? A gente cresceu, tá? E esse negócio continua a mesma coisa. Hoje nós é que somos identificados com... Não vou falar de você, que você é mais jovem que eu, mas eu, por exemplo, sou identificado como uma pessoa idosa. Você está entendendo? Agora, no sentido pejorativo da coisa, tá? Então, eu como não dou bola para isso, não me abato, em momento algum, sabe por quê? Porque eu acho que a grande virtude do velho, de um modo geral, do velho, do idoso, como você queira, do ancião, sim, do provecto, exatamente, como você queira chamar, sabe o que é? É isso aqui, ó. A cabeça, eu vivi muito, eu sei muita coisa. Nós todos velhos sabemos de muita coisa. Vamos tirar proveito disso e não vamos baixar a cabeça. Essa questão, esse estado de coisas para ser modificado no Brasil, que é um país que tem um conceito, não é é conceito, muito ruim da pessoa com a idade avançada. Esse negócio tem que ser revertido. Você vai para o Oriente, lá para aqueles países lá. O velho lá é o sábio, é o oráculo. No Japão, o velho é o oráculo. Todo mundo vai se consultar com o velho. Sabe por quê? Porque ele sabe muita coisa da vida, ele já passou por N situações. Então, o velho aqui é um imprestável, entendeu? É o inábil. E você sabe que o passar dos anos nos faz com que a gente consiga entender muita coisa da vida. Verdade. E por que você não repartir isso? Você não vai reter o seu conhecimento, você não vai aprisionar o seu conhecimento. Você tem que deixar fluir para os outros. Disseminar. Agora, precisa ter também aluno, discípulo. Olha, você entendeu? Falou uma coisa importante aí. Essa questão tem que ser melhor discutida. Por que o Brasil vê o velho assim há anos e anos? Porque faltou a disciplina envelhecimento no ensino fundamental. Se nós tivéssemos uma disciplina chamada envelhecimento, talvez nós teríamos hoje um idoso muito mais respeitável. Porque eu aprendi que quando tinha uma pessoa mais velha do que eu, independe da idade, jovem ou velho, eu tinha que levantar e dar o lugar. Né? Então, as coisas mudaram muito. Você traz a questão da cultura oriental. Fenomenal. O oriental, você pergunta, você sabe nadar? Estou aprendendo. Você sabe dançar? Estou aprendendo. Né? Então, ele sempre está num processo de aprendizado. Aqui no Brasil, uma falta de respeito, ela paira por todos, né? Ainda que tenha uma lei que protege a pessoa idosa, que é o Estatuto de Idoso, de 1º de outubro de 2003, é uma lei federal, mas que poucos desconhecem, está aqui na minha mochila o Estatuto do Idoso. Então, falta mais políticas públicas e falta vigilância. Por isso que eu criei o programa Maturidade no Ar, que é esse programa que vai trazer a visibilidade da pessoa idosa. Então, eu não vou conversar só com profissionais, médicos, atores, cantores, ou seja, tudo que envolve o idoso, mas eu vou ouvir os idosos. Como é que está a sua velhice? Como é que está indo a sua velhice? Porque não está uma maravilha. Se está uma maravilha é porque estão maquiando. E estão maquiando muito bem. Não é verdade? E os idosos estão entrando nessa. Porque não está bem não, irmão. Eu me lembro que Dercy Gonçalves, o próprio Jorge Amado, você deve saber disso, perguntaram, e Jorge, você nessa idade, como é que você... Eu me sinto uma merda, velho, envelhecer é uma merda. Um comentário bem ácido, né? Eu achei, por parte de Dercy Gonçalves, eu até entendo, né? Uma pessoa muito escrachada, debochada e tal, mas o próprio Jorge Amado, já numa idade avançada, ele produziu muita coisa boa, né? Um escritor conhecido no mundo todo. Eu achei assim ele um pouco assim,
Melancólico. Né? Melancólico, é. Porque sabe, a velhice não eu acho que a gente tem que tirar também, não estou criticando o Jorge Amado, não. Eu estou falando dessa declaração que ele deu, que eu assisti. Mas não querendo me focar nele, eu digo o seguinte, a gente que já fez tanta coisa na vida, eu acho que a gente tem que também fazer assim a nossa autoavaliação, né? Ou autocrítica, como se queira, e chegar à conclusão que a gente fez muita coisa boa na vida. Eu acho que a gente não deve, assim, pelo menos é a minha opinião a respeito de todo mundo e tal. Então, quando eu remeto o meu olhar para o passado, pelo retrovisor, eu só enxergo coisa boa. Mas você deixou um legado para que a gente desse continuidade, mas veja né? bem, a minha história, particularmente, é uma história, sabe, assim, de muito sofrimento e tal. Eu nasci em São Paulo, lá décadas atrás e tal, que o Brasil era ainda um país muito precário, e não é porque era São Paulo que era essa maravilha toda. Então as famílias de classe média baixa tinham muita dificuldade para sobreviver, para se autossustentar e tal, e naquela época criança não enxergava nem de longe dinheiro, não tinha acesso a dinheiro, zero, uma dureza terrível, né? E outra, educação rigorosa. Sim. Se batia em criança, os pais batiam nas crianças. Era entendeu? palmatória do lado. Exatamente. Eu já ponho minha mãe de cabo de vassoura. Pois é. Entendeu? De vassoura de piaçava e tal, coisas assim. Então, essa coisa vai não crescendo e tal. Aí a gente consegue. E outra coisa também que eu acho é que os jovens de antigamente, eles tinham um projeto de vida. Opa, eles pensavam no futuro. Você tocou num assunto importantíssimo. Os meninos novos hoje não tem projeto nenhum. Eles acham que o futuro nunca vai chegar. É para frente. Não, mas o tempo passa. Ó, assim. E aí, pô, já tô com 45 anos, eu ando a moda na casa de minha mãe. Isso chama projeto de vida, entendeu? Propósitos, né? E aí a gente fala assim pro idoso hoje, você tem 60 anos, eu quero me aposentar porque já trabalhei muito. Tudo bem, você tá certo, só que a vida tá te dando mais 30 anos. O que é que você vai fazer de 60 até 30 anos? Você sabe o que eu acho, Wagner? Eu acho que falta muito para as pessoas. Projeto, resignificar a vida. Sabe o quê? Você falou no comecinho, companhia. As pessoas estão muito solitárias. Então, e o velho solitário, ele sofre muito. Muito dobrado. Porque ele pensa no passado glorioso dele. Glorioso no sentido de que foi as coisas boas. Família. Grupamento familiar. Exatamente. Hoje, o ser humano, você vê, se você recorrer à pré-história, como é que o homem vivia? O homem era gregário, ele não era gregário ainda. Ele vivia isoladamente. Quando ele se juntou, que ele se tornou gregário, ele passou a entender que aquilo o protegia mais. Quando ele estava na companhia de semelhantes a ele se defendia dos animais, entendeu? Ele tinha mais perspectiva de vida e logo adiante ele começou a não ser mais tão nômade, a construir a sua própria agricultura. Sim. E aí ele descobre que aquilo lá produzia alimentos, ele não precisava mais ser um caçador e um coletor. Sim. Ele podia ele próprio produzir sozinho o seu alimento. Exatamente. Entendeu? Então essa coisa veio e agora pode que está tendo um regresso. Como você falou, a gente está vivendo um mundo da individualidade. Individualidade, né? Então, assim, você vê as pessoas tão solitárias. Uma coisa é a solitude, quando você opta por morar sozinho e se sente bem ficar sozinho. Outra coisa é você se tornou sozinho. Você perdeu o seio familiar, você perdeu o contexto social. Então, há um vazio dentro de você muito grande. E isso é ruim, isso dói demais, isso é um sofrimento. Eu não gosto de ficar mascarando as coisas, mas é uma realidade e a realidade tem que ser dita. A velhice não é nada fácil. Não vem com rótulos novos, porque a velhice é um declínio e será sempre um declínio. É irreversível. Você pode esticar ali, puxar aqui, arrumar ali, mas vai ter uma hora que você vai descer tudo mesmo. E aí eu estou falando de patologias, eu estou falando de mente, eu estou falando de corpo, eu estou falando de tudo. Então, assim, era para ser um processo maravilhoso o envelhecimento. Sem muita dor, sem muito sofrimento, sem a falta do amor.
Porque o que dói é a falta do amor. O ser humano perdeu essa palavra tão rica que Deus veio para plantar aqui e não foi bem recebido. Porque Deus não veio para ser servido, veio para servir. E Ele trouxe o amor e deixou aqui o amor para que todos nós vivêssemos no amor. E o amor é a pedra balizar disso tudo. Então é muito triste eu que convivi com idosos em abrigo, não só aqui no Brasil, mas no exterior, e ver os momentos maravilhosos, como você acabou de falar, que eles tiveram quando famílias, e de repente se vê naquele momento sozinho. E na parede fotografias que, na verdade, em alguns momentos, para mim, não me traz alegria, me traz sofrimento. Porque muitas daquelas fotos ali, ela retrata talvez a solidão, esqueceram de mim. Mas ainda assim ele fala e lembra com muita saudade de todas aquelas pessoas. Então, que ingratidão é essa com o velho, né? Então, muito cuidado, porque um dia você vai ser velho e um dia você vai sofrer muito com isso. Então, por isso que a gerontologia tem esse papel grandioso e, modesta parte, eu faço isso com muito carinho, com muito amor, porque eu sei que não é nada fácil, porque eu tenho muita escuta do idoso. Essa é a proposta disso. Eu me lembrei de um filme. A escuta é importante. Não sei se você assistiu, Diário de uma Paixão. Você assistiu? Sim, não. É um filme maravilhoso. Eu recomendo que você assista. Sim. 2 jovens se namoram, né? Se amam profundamente, têm aventuras inesquecíveis, se casam, têm 3 filhos, tal. E à medida que a idade vai passando, cada vez o amor aumenta, até um determinado instante que ela contrai o mal de Alzheimer. Sim. E os filhos resolvem colocá-la no asilo, com tratamento adequado, tal, né? E o velho fica sozinho, porque os filhos já foram embora. Aí chega um determinado momento que ele não aguenta mais aquela situação, ele vai morar no asilo com ela. Ele vai para o asilo para ficar com ela o tempo todo. Maravilha. E durante 5 minutos, 10 minutos por dia, ela recupera a memória. E eles conversam sobre o passado remoto. Aqueles 10 minutos são assim... grandiosos. De uma felicidade. O filme é lindo. E eles... aí daqui a pouco ela... Quem é você? Não lhe conheço. Tá? Ela volta à demência, né? Ao problema lá do esquecimento e tal. Mas o filme é muito bonito. Aí no derradeiro dia dela, que ele percebe que ela vai partir, ele deita na cama com ela. Que coisa linda, e né? os 2 morrem juntos. Que coisa linda. Né? Vale a pena assistir esse filme, Diário de uma Paixão. Já anotei aqui, de assistir. Só pra gente dar um segmento aqui, menos se perder na divagação, queria que você falasse um pouco como é que surgiu a ideia da agência de viagem, da sua Atabaque Turismo, acredito que seja. Exatamente, a Atabaque Turismo é uma agência de viagem personalizada, voltada exclusivamente para a pessoa idosa, né? Para a condução da pessoa idosa. Então, é uma agência que antes mesmo de nascer, ela teve um estudo de viabilidade. Eu tive que abortar determinados, vamos dizer assim, fases do marketing, do papa do marketing, Philip Kotler, que ele dizia que a gente era obrigado a ouvir o concorrente. Eu não queria ouvir concorrente nenhum. Eu queria ouvir o idoso. Aquilo para mim era fundamental. Por isso que eu vou em contrapartida, desencontro de algumas coisas, e é a minha forma de ser, né? Eu não preciso fazer o que manda o figurino, porque eu sei que a resposta que eu quero eu vou encontrar na fonte, e a fonte é o idoso. Então eu mesmo fiz a minha pesquisa, Felipe, eu mesmo apliquei a minha pesquisa, o que seria um agente de viagem ideal para a pessoa idosa, e não deu outra, meu amigo. Foi 100% de aprovação que eu deveria abrir a empresa. Abri a empresa. Aí você fala, você é o primeiro? Não, não sou o primeiro. Tem grandes empresas aí que levam idosos há anos e anos, mas eu diria que eu sou um agente de viagem, ainda com pouco tempo de estrada, 14, 18 anos, mas ainda eu quero continuar sendo pequeno, mas sendo ainda um agente de viagem com referência. Porque eu não estou preocupado com quantidade, eu estou preocupado com qualidade. Então, isso faltava no mercado. Então, viajar
pela Tabacturismo, né? Foi uma agência que foi muito bem elaborada por mim. Eu tive esse cuidado de estar antenado na questão da mobilidade, na questão da acessibilidade, na questão mental, na questão comportamental, né? E não ver o idoso simplesmente como uma cifra de comprar um pacote de viagem. Tchau, bênção. Não. E eu era babá de luxo. Todas as minhas viagens, eu estou falando todas, sem exceção. Todas. Regionais, nacionais e internacionais, eu estava presente. Eu conhecia cada um dos meus clientes. E eu tinha uma relação muito próxima com as famílias. Qual é o agente de viagem que tem isso? Não tem. Quando eu comecei a viajar com os idosos, eu levava um técnico de enfermagem comigo. Depois dispensei o técnico, eu tinha uma ficha médica de todos os meus clientes. Eu tinha um seguro viagem, que eu não pedi a eles para... Vocês querem seguro viagem? Não, eu já embuti o seguro viagem. Porque durante uma viagem é muito propício todos passarem mal. E não é só com idoso, não. Porque você vai ter uma gastronomia diferente, que seu estômago, seu intestino vai reagir de forma diferente. São condimentos diferentes. É que nem você trazer um gaúcho para comer um acarajé aqui. Ele vai ter o quê? Uma diarreia. Mas é porque o dendê é ruim? Não, porque o organismo dele não está acostumado com aquele excesso de caloria. Então, ele se retrai, né? Mas não que a comida esteja ruim. Então, essa agência veio com essa ideia maravilhosa. E assim, eu me tornei uma pessoa conhecida como uma agência que realmente tem uma melhor condução com a pessoa idosa em viagens regionais, nacionais e internacionais. E aí me expandiu para outros mercados, que foi a gerontologia, o que eu gosto de fazer, e a minha contribuição hoje como apresentador já há alguns anos. Passei pela rádio, 3 anos, pela TV também, trabalhei um tempo na TV Bandeirantes, e agora com o meu podcast todas as quintas-feiras, né, o primeiro programa voltado exclusivamente para a visibilidade da pessoa idosa, né, um programa que traz temas e conteúdos voltados para esse fenômeno e que é um aprendizado maravilhoso e que o idoso participa. Há pouco eu falava com o Felipe Ortega aqui, ou você estava aqui na hora, não, que ontem eu estava apresentando um programa do Outubro Rosa e uma senhora, a cuidadora dela, mandou uma foto para mim. Ela sentada na cadeira, olha que eu não uso diminutivo, tá? Ela sentadinha, bonitinha. Eu não uso, porque infantilizar idoso para mim é mesmo que me matar. Idoso é uma pessoa adulta, diferente da criança. Ambas precisam de cuidado, assim como eu preciso, como o Felipe precisa, como você precisa. Mas eles têm semelhanças, né? Tem semelhança, mas não pode infantilizar. Mas não querendo... Me dê seu bracinho, seu cabelinho tá bonitinho, sua camisinha tá bonitinha. Não pode, né, amigo? Eu vi, aí, não querendo... Só para descontrair, eu vi uma charge que tem essa questão de semelhança. É o bebezinho da criança quando ador e o velhinho quando ador. Sim. Assim, no sentido de que é o futuro do bebê, né? É o aprender. E o velho, o idoso que está lá, é o passado dele, quando ele nasceu. Exatamente. É uma referência até bonita. É um aprendizado, assim. É referência. E cada um faz a sua leitura da forma que quer. Não, com certeza, Né? Quer dizer, a forma envergada do idoso, que já melhorou, já botou idoso mais ereto, né? Porque o idoso está mais ereto, porque a face do idoso tem que ser sempre com a bengala na mão. E o idoso, à medida que... o idoso não, todo mundo. À medida que os anos passam, a sua ossatura, ela começa a vergar um pouco, né? Então Mas é natural. A altura diminui. Mas é natural. Sim. Nós somos da natureza. A natureza não é assim também? Sim, sim. E assim agora, seremos. Essa questão que você estava falando, né? Porque... a vida é essa, né? Nascimento, desenvolvimento e a morte. Partida, né? A morte. Por que a morte existe? A morte existe para você viver intensamente. O que você já viveu, Hélio, para trás já foi vivido. Você tem que aproveitar o que está por vir e viver intensamente. Isso é que vai contar a partir de agora. Agora, tem uma frase que ela é terrível, né? Ela é muito ofensiva, que é o seguinte: é evidente que você tem mais
passado do que futuro. Essa frase mata né? Mas é natural. Não, eu sei. É um raciocínio até lógico, né? E quem não teve passado e agora está tendo um futuro maravilhoso. Por isso que eu às vezes conserto algumas quando tenho que dar uma entrevista, ou até às vezes quando eu vou entrevistar o convidado fala assim, a melhor idade. Não. Que melhor idade? Não existe melhor idade. O idoso, melhor idade? A infância pode não ser a melhor idade para uns. A jovialidade não pode ser a melhor idade. Mas para uns pode ser a melhor. Não pode ser. Então, ou é maturidade, ou é terceira idade. Nada de melhor idade. Não é melhor idade coisa nenhuma. Você acha que não tem sentido? Não tem sentido. Pode ser melhor idade? Pode, como você acabou de colocar. Eu estou vivendo melhor agora do que no passado. Está sendo a minha melhor idade. Mas no sentido assim, eu estou aproveitando mais, porque antes eu tinha que cuidar de marido, de filho, de cachorro, gato, fazer comida, limpar a casa. Ó o olhar diferenciado. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado no falar. Agora, tem outra questão também, eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu lhe confesso que quando esse meu discurso aí, que eu explicitei aí, da questão de hoje estar melhor do que antes, tá, mas ao mesmo tempo, tem muita gente que se recorda ao passado, se reporta, né, com muita nostalgia e tal, sim, e faz crítica ao presente. As coisas de hoje, antes era melhor, tal. Você não acha que se, por outro... pode parecer que eu estou me contradizendo, mas não estou, não. Estou querendo discutir a questão. A chamada edulcoração do passado, você tornar o passado mais doce, mais suave, isso que se chama edulcoração. Qual a sua opinião sobre isso? O que é que você acha? Olha, quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Eu acho que edulcorar o passado. É um conflito assim, né? Você veio com uma educação, pai e mãe, e as crianças já nascem hoje com o quê na mão? O celular, né? Então há um conflito de gerações. Sim. Né? Então, mas sempre houve isso, né? Mas agora bem mais, né? Eu costumo dizer assim, se eu pudesse, eu tinha um abrigo desse lado e desse lado uma escola. E entre a escola e o abrigo uma ponte, para que fosse aberta e eles se comunicassem. Para troca de ideias, de conversas, né? Então, eu acho que o idoso ele tem que se adequar. Olha, eu já venho com outra visão. Ele não pode fazer da educação dele a educação do neto de hoje. A referência. Ele pode ser um grande conselheiro. A gente ouvia mais nossos avós do que as mães. É ou não é? Os avós eram verdadeiros sábios, como são em alguns países ainda. Era autoridade, respeito, coisa que não existe mais. A falta de respeito é que está mais presente. Né? Então, quando alguém traz a sua educação, foi bom você falar isso, eu tenho uma amiga que ela traz a educação dela como uma verdade. Eu sei. Ela está errada? Não. É porque ela foi criada daquela forma. Mas ela não pode se adequar à educação de Felipe, que já é mais novo e já vem com outras tendências, que para ela pode ser negativa. Para ele, vó, você está atrasada. Eu vou te ensinar a pegar o celular, fazer e acontecer. Então, entende o que eu quero dizer? Entendo, claro. É preciso uma adequação, mas não necessariamente você perder a sua essência. Tá dando para entender? Claro. Você não vai perder a sua essência, mas vai poder adequar a situação. Imagine, um velho e um jovem dentro de casa. Como é que fica isso? Vamos entrar aqui no meio termo? É a melhor coisa que existe. Até porque é mais fácil se adaptar quem já tem uma maturidade do que um jovem, né? Mas é claro, eu adoraria ter conselho de meus avós, já são falecidos, paternos e maternos. Né? Eu adoraria, porque
Por que dizem que os idosos são sábios? Você disse na sua fala aí no início dos orientais, o respeito, porque eles não são inteligentes, eles são sábios. Os idosos não são inteligentes, são sábios. Por que são sábios? Porque eles acumulam experiências de vida. Ele tem mais tempo, mais pausa, mais cuidado, mais um olhar aguçado, mais a paciência que nós não temos hoje, mais a calmaria, mais o toque que acalma, né? Então, eu acho isso muito ausente no mundo de hoje. E eu não consigo enxergar que haja uma melhoria se cada um não fizer a sua parte. O principal conselho que eu vejo que o idoso dá para o jovem é complicado, como eu já ouvi diversas vezes dele, por exemplo, é um conselho mais simples. Calma. E para o jovem é difícil ele ter essa calma. É claro. Porque ele quer tudo para ontem, porque ele é imediatista. Ele pega o computador, ele sabe tudo. Pega o celular e acha que você tem que saber tudo também. E aí, para quem está nos assistindo, é bom deixar bem claro, gente, nós não somos obrigados a entrar nessa velocidade. Frei, para mim é necessário ter só o WhatsApp e mais nada. Ligar e desligar o telefone. Não é melhor ter o melhor aparelho, mas o aparelho que é o suficiente para eu me comunicar com minha filha, com meu filho, com quem quer que seja. Eu não sou obrigado a entrar nessa velocidade demasiada que é a tecnologia. Eu fico preocupado, eu compro um aparelho, olha, amanhã tem outro. Aí o vizinho fala, olha, tem essa lâmpada assim que você fala com ela, tem a tal da Alexia que fala. E o robô que surgiu? Outro dia eu estava falando, aí bota no robô para falar comigo. Eu digo, eu não quero falar com robô, eu quero falar com gente. Eu não quero falar com robô. Tudo aquilo que a gente viu no desenho animado, tá lembrado? O robozinho andando, entregando a comida, virou realidade. Tudo que era ficção virou realidade, amigo. Tudo que era ficção virou realidade. E a tendência é que isso vai aumentar mais. Eles eram visionários. Agora, você está falando de uma coisa aí, dessa impetuosidade das novas gerações. Acho que isso serve um pouco também para quem é adulto. Por exemplo, essa questão de situações limite. Quando você está num conflito, seja familiar, com seus amigos e tal, nunca tome uma decisão de cabeça quente. Espere sua cabeça congelar para você pensar melhor no assunto. Eu acho que esse é um dos problemas também da humanidade hoje em dia, que todo mundo quer decidir tudo imediatamente. E quando a situação ela escapa um pouco do controle, mesmo assim as pessoas querem decidir alguma coisa. Eu acho que esse é um grande mal da humanidade. Outra questão que eu queria falar, Wagner, é o seguinte, a gente tem que considerar também que nós fazemos parte, nossas gerações, a minha, a de Felipe, a sua e tantas outras, que a geração a cada 20 anos, né, que dizem aí que você considera essas gerações todas que vão se sobrepondo, que já vêm lá de priscas eras, você há de convir que o tempo presente de cada geração dessa era diferenciado, era aquilo lá. Aí quando vem a outra geração, é uma geração moderna. Depois vem outra geração, é mais moderna ainda. Eu me lembro que na escola a gente aprendia mundo contemporâneo. Você deve se lembrar dessa expressão, para fracionar a história. De uns tempos para cá, a partir da Revolução Francesa, mundo contemporâneo. De uns tempos para cá, isso já mudou, é mundo moderno. E já mudou de novo, porque é mundo pós-moderno. Entende? Então, o que não falta é você colocar rótulos e mais rótulos. Você tirou a palavra da minha boca. É isso aí, é rótulos. Entendeu? Então, daqui a 50 anos, eu não vou estar mais aqui, sei lá, daqui a 100 anos. Não vou estar mais aqui. Aí do também, jeito que a tecnologia e a medicina... Não, mas aí realmente Felipe não dá, vai né? ter que te suportar então, muito nós vamos ainda. Mas ele é um... Fale, Felipe, vai. Daqui a pouco vão estar fazendo download da sua consciência em outra pessoa. O problema dele é que ele é uma pessoa muito teimosa. Ele tem
É genético. É genético? Pronto, tá hereditário, já falou. Que é o seguinte... Mas eu posso até adiantar uma coisa para você. A questão hereditária não quer dizer tudo não, viu? Eu vou logo te avisando, e principalmente no que diz respeito à doença. Você sabe qual é o determinismo que eu acredito? No cultural. Exatamente, estilo de vida. Porque na sua família morreu os irmãos de seus pais, de seu pai de câncer de próstata, que você tem a tendência de morrer de câncer de próstata? Sim, há possibilidade. Mas, se você muda seu estilo de vida, você não vai morrer de câncer de próstata. Concorda comigo? Concordo, então, sim. Meu amigo, tire seu cavalinho da chuva, viu? Então, eu acho o seguinte, eu acho que é a marcha da humanidade. É isso aí. É inexorável isso. Como vai ser o mundo aqui sem eu não sei. Vai ser outro mundo. Nós estamos discutindo aqui, hoje, a nossa conjuntura, tá? Conjuntura ampliada, né? Porque conjuntura é uma coisa de poucos anos, tal, mas a conjuntura da nossa vida. Nós estamos aqui, nascemos, estamos vivendo, um dia vamos partir. Então a gente está discutindo enquanto estamos aqui, vamos atual. Viver melhor. Vamos viver melhor e vamos ter consciência de que nós podemos fazer muita coisa. Eu acho que o que falta no ser humano, sabe o que é? É usar esse equipamento cerebral que ele tem aqui. Dizem por aí que o ser humano só usa 10%, 11%, sim, não sei se é verdade, se isso é papo furado. Tá. O fato é o seguinte, nós somos seres pensantes. Vamos pensar, vamos ter argumentação para propor aquilo que nós defendemos tal tese. Eu vou lhe convencer ou não vou lhe convencer. Exatamente. Mas eu vou me esforçar para tal. Então eu acho que é muito por aí. O velho, por exemplo, tem outro estigma do velho ranzinza. Não, todo velho é ranzinza, teimoso, mal-humorado. São estereótipos. É isso, estereótipo. Entende? Então por que se cria isso? Mas tem filho ranzinza também. Muito pior. Muito pior. Eu conheço muitos pais que têm filhos suportáveis e eles são maravilhosos. Eu tenho um amigo já, um bom, até mais de 80, Ortega, meu filho, rapaz, deixa meu filho pra lá, meu filho é chato pra danar e tal. Tem jovens que parecem velho. Exatamente. E tem velho que parece jovem. Não é verdade? Olha que contradição, não é verdade? Então isso é muito relativo, não existe uma receita pronta, exata. Isso vai depender muito de cada um, de uma forma muito individualizada, né? Mas é desafiador. Eu acho que entrar na maturidade é maravilhoso, não resta dúvida, mas a gente precisa estar consciente do que vem pela frente, que são as dificuldades, as deficiências, os declínios, né? Mas que a vida existe, enquanto houver vida, vamos estar ali pleno, fazendo de tudo para que a gente aproveite esses anos com muita vontade, com muita alegria. Eu acho que... Eu sou fã da maturidade. Eu também sou. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter placidez na vida. Receba tudo com muita tranquilidade, mesmo que seja uma notícia ruim. Porque quanto mais tempo passa, melhor você reflete sobre aquilo. Ou então não receba. Vou lhe dar um exemplo. Evite aqui, ouvir esse tipo de coisa. Você pode até achar que é um exemplo piegas. E eu acho até que é. Porque é o seguinte, eu tive na minha casa, é um fato costumeiro do dia a dia, tal, eu tive um vazamento de água que eu não tinha detectado. E aí consegui, depois, na verdade foi a minha diarista que viu isso aí, me alertou e tal. Pedi para consertar. Eu pago normalmente R$70 de água por mês. Chegou a conta, 1.050. Eu quase... Caiu. Né? Falei, não. Tem uma coisa errada. Tem que pagar, não adianta, porque foi o vazamento da minha... Eu fui o responsável por isso. Eu não tenho que terceirizar a responsabilidade. Eu fui responsável. Eu não vou ligar para a Embasa e reclamar de quê? Se fui eu que causei isso. Minha falta eu não fui expedito. Eu fui negligente. Isso tem 20 dias. Os dias foram passando, tal. Olha só como funciona a nossa mente. Foram passando, eu falei, eu olhava, não vou pagar hoje, não vou pagar. Ontem eu resolvi pagar, paguei na maior tranquilidade, R$1.000. Fazer o quê, cara? Eu vou me matar? Não. Eu vou arrancar os cabelos? Então é por isso que eu digo, placidez, contemplatividade na vida, ajuda muito. Às vezes você está naquela efervescência, né? Aquele sentimento lá, de rancor e tal, você acaba fazendo besteira.
E eu acho, isso não é um conselho, né? É apenas uma reflexão que eu faço, que eu acho que a vida se torna melhor à medida em que você vai aceitando aquilo no bom sentido. Não é aceitar por aceitar, é você entender que aquilo faz parte, pô. Você vai ter reveses, vai passar, vai ter vitórias, derrotas e tal, e a vida vai seguindo. Você não vai morrer por causa disso. Tem um ditado velho que diz assim: o que é do homem, o bicho não come. Não come, é. Entende? Então, e a tempestade passa, a bonança vem. Muito, inclusive a velhice. Com certeza. Essa idade avançada, eu acho que a gente acaba mais sereno. Eu acho até que para as pessoas mais jovens, não concordo com você, eu acho que as pessoas mais jovens, quando precisam de algum suporte e que elas têm o privilégio de ter uns avós e recorrer aos avós, é o melhor bálsamo que tem. Porque é como você falou, ele acalma. Você vem todo elétrico, mas de repente você se sente acolhido, né, Felipe? Eu sinto falta disso, porque hoje o que mais falta no ser humano é acolhimento. Eu sou um homem do abraço, eu adoro abraçar. O abraço é um curativo. Muitas vezes eu te dou um abraço por nada. Sabe qual outro que é? O elogio. O reconhecimento, você quer dizer? O elogio, você elogiar alguém, pô, cara. Sim. Pô, isso é uma coisa incondicional, que ninguém faz hoje incondicional. Em dia. Você chega a fazer um elogio, pô, eu gosto de você, porque e tal, você fez aqui. Pô, quem não gosta disso? É de ter o reconhecimento, retribua, né? Entende? Então, assim, eu falo muito a questão do abraço, porque eu chamo que o abraço é curativo, porque às vezes, sem querer, eu abraço o Felipe aqui, eu abraço o Felipe está no pior dia da vida dele. E eu nem sei o que está passando com ele. Mas sei que ele está sofrendo, mas eu chego, dou um abraço, era tudo que ele queria naquele momento, era um abraço. E eu vou embora e Felipe se sentiu ótimo. Então, abraço, ele abraça. Por isso que tem aquela música, o melhor lugar é dentro de um abraço. E é verdade. Não é à toa que a criança pequena está no abraço da mãe. Do colo da mãe. No colo da mãe. Não é verdade? Então, eu acho o abraço um dos maiores sentimentos da vida. Abraçar. Né? Você, quando você abraça, você traz, eu chego a me arrepiar, você traz para junto de você. Você cola coração com coração. Né? Então, é uma troca de energia. É uma troca de energia boa, muito boa. E isso virou brincadeira na rua, né? Em São Paulo, você vê que o cara tá lá escrito assim, me dê um abraço. Todo mundo passa direto e não dá um abraço nele. Outros param, pensam e voltam e vai lá e dá um abraço. Aí eu paro e penso e digo assim, ele tá dando um abraço, sabe por quê? Naquele que tá pedindo um abraço? Porque ele tá precisando de um abraço. Uhum. Ok? Ok. Não necessariamente aquele que pede é o que necessita. Quem necessita é aquele que não dá. É verdade. Olha que legal. Bom, depois a gente volta nesse papo mais descontraído. O Estatuto do Idoso. Sim. Conforme você mencionou, que é a Lei 10741, de 1º de outubro de 2003. De lá para cá, houve alguma atualização? Então, eu ando com o Estatuto na mão, né? Eu acho que a idade aumentou, né? Não, continua ainda o que está ali 60? Preconizado ali, 60 não é anos. 65 não? 60 anos, 65 anos, você está lembrando do transporte rodoviário de Salvador, que é 65 anos, que é um absurdo isso, né? Mas é 60 anos. Mas a lei, ela precisa ser conhecida. Então, se você perguntar a um idoso se ele conhece o Estatuto do Idoso, ele vai dizer que não. Mas se você ver durante o meu programa, o Estatuto do Idoso está lá na minha mesa, está dentro da minha mochila ali. E eu sou um vigilante. Por exemplo, se eu estou no metrô e Felipe senta no lugar que é para idoso, eu olho para Felipe, analiso o Felipe e vejo se ele tem uma daqueles quadrinhos que estão cada vez mais aumentando, né? E agora entrou o autista, né? Então eu sou um vigilante não só da questão do idoso, mas de todos os outros que estão ali. Por quê? É lei. E se é lei, tem que ser cumprido. Então, gratuidade do transporte. Exatamente. Então, me relacionando ao transporte. Então, o que é que eu chego? Eu peço licença a Felipe. Felipe, por favor, você pode dar o lugar aqui para esse senhor, por favor? Aí Felipe chega e eu ainda corro um risco de ser violentado. Como já aconteceu comigo num ônibus coletivo, que eu fui pedir para uma senhora negra
sentar, ela estava muito cansada, e botam só 4 ou 5 lugares, um curralzinho para os idosos, né? Quando, na verdade, a população é maior. Quem deveria ficar com o curral era a gente, que é mais novo, né? E aí eu fui pedir a ele estava realmente dormindo, um rosto, porque eles fingem, né? Às vezes, que tá dormindo, né? Chega a roncar. E aí eu falei assim, por favor, você poderia ceder o local a essa senhora, por favor? Ele virou para mim numa estupidez. Eu trabalhei, foi o dia todo. Eu tô muito cansado. Eu quero é dormir, não vou dar lugar a ninguém. Aí a senhora, já vendo uma violência na frente, olha a calma que você fala. Ela pegou no meu braço humildemente e falou assim, meu filho, deixa. Eu já vou soltar no meu ponto. Deixa. Eu digo, mas é um direito seu. É um direito seu. E aí a gente fica de mãos atadas. Eu tenho contato com Defensoria Pública, com o Ministério do Turismo, com DEATICA, Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa Idosa, e que muitas vezes a gente se sente amarrado. Eu canso de ver em famílias a violência psicológica, que essa é a segunda maior violência que tem, que a primeira é o estelionatário, né? A física vem lá em terceiro lugar, quase no quarto, né? Então, a gente tem um momento, por exemplo, eu vejo que Felipe tá sendo assim com você. Mas vai chegar um momento que a irmã de Felipe vai perceber, vai dizer assim, epa, Wagner, pare por aí. Ele tem família. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou denunciar. Ninguém vai saber que sou eu. Eu vou denunciar. Vou dizer que Felipe está fazendo isso e isso com você. Agora, se eu não denuncio, isso aí serve para todo mundo que está nos assistindo, você é negligente. Você está sendo, como é que diz? Faltou a palavra aqui, né? Convergente, né? Conivente. Aquela pessoa que está aplicando aquilo ali. Então você tem que denunciar. A denúncia é anônima. Você tem que denunciar. Olha quando você liga a televisão. Teve um assalto, um sequestro, uma morte. Você chega na rua do bairro onde teve o assassinato, pergunta, o que foi que aconteceu? Não sei, não vi. O povo tem medo de se expor. E com isso faz o quê? Crescer a violência. E a violência cresce. Eu estava falando ontem com a doutora, fala-se muito do câncer de mama, mas se esquece do câncer de mama do homem. O homem tem câncer de mama, para cada 100 mulheres, um homem tem câncer de mama. Fala da violência contra a mulher, mas esquece da mulher velha, negra, que apanha, que sofre a violência sexual, mas só fala da mulher jovem. Você viu quantos problemas a maturidade passa? Você falou disso aí, eu lembrei que lá em Pernambuco, certa ocasião eu estava lá, e eu vi uma reportagem no jornal local sobre câncer de pênis para o homem rural idoso. Sabe por quê? O que causa isso? Não. A falta de higiene no membro. Isso o autocuidado. Muitos casos o autocuidado. Que você tem que realmente cortar, amputar. Se acontece em Pernambuco, no interior, acontece no Brasil todo isso. Pois é. Porque a higiene causa isso também. Será a falta de higiene, melhor será dizendo. que isso Isso não é divulgado? Não é divulgado. Não. Né? Então, assim, tem os momentos certos para divulgar determinadas coisas, como suicídio, por exemplo. Né? Suicídio é tudo mascarado, escondido. Né? Mascarado não, eu uso a palavra maquiado. A imprensa daqui de Salvador não divulga suicídio. Quando alguém se joga de um prédio aqui, até porque o que índice a é alto. cidade toda sabe, na imprensa não sai. Nem na televisão sai. Não sai. Parece que tem um código de conduta entre os meios de comunicação uma questão, que assim, vetam isso. A própria família veta isso. Eu não vou dizer que meu filho se suicidou. Mas a família não tem força contra um meio de comunicação. Mas morreu porque ele estava assim. Não, ele passou mal. Não, mas ele se matou. Ele tomou Mas isso é um em caso excesso. de saúde pública. Exatamente. Será que eles não entendem que talvez isso seja... Algumas pessoas podem achar que você está estimulando... Sugerir. Isso, exato. Mas é um transtorno mental, pô. E o suicídio ele tem que ser porque dito por pessoas especialistas, né? E no momento certo, na hora certa, porque você pode estimular. Aqui nesse trecho que nós estamos localizados, eu já sei de uns 5 ou 6 suicídios, e recentes, entendeu? Então, você há de convir que por trás do suicídio, o que é que motivou aquilo? Tem uma causa.
não é verdade? Sim, e fala-se tanto em transtornos mentais, a gente até entrevistou um psicólogo aqui, um psiquiatra, melhor dizendo, que ele relatou todo tipo de patologia e tal, e boa parte delas pode evoluir para o suicídio. Sim. O esquizofrênico, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, semana passada matou 4. Matou pai, mãe, não, matou o pai, o irmão e 2 policiais. Acho que você soube disso. Esquizofrênico já tinha tentado matar outras pessoas antes e ele próprio se matou também, né? Então, é um caso de saúde pública, né? É um problema. Agora, você estava falando da questão das prioridades, né? Por exemplo, transporte coletivo, tal, gratuidade, melhor dizendo. Determinadas medicações também têm gratuidade. Tem gratuidade, não todas. Mas ela falta sempre, né? O pobre coitado vai nosso lá. Nosso país é essa maravilha. Aquela rede a lei existe, mas na prática não funciona. Na prática não funciona, é isso que eu digo. Por isso que tem que ter a vigilância. Você perguntou no início, e o estatuto precisa ser revisto? Claro, já mudou tanta coisa. Não mudou a tecnologia, mudou também os comportamentos. Eu sei até de certos casos que, por exemplo, o idoso é desrespeitado, até agredido, ofendido verbalmente. O cara vai na delegacia, o delegado desestimula o idoso a prestar queixa. Ah, meu amigo, sabe por quê? Porque ele não quer ter trabalho, a polícia não quer lá investigar, não quer, entendeu? Então fica uma coisa, faz de conta. Eu já sei de alguns casos, né? Vários, aliás, entendeu? Agora, eu queria falar também o seguinte, a questão de fila em banco, né, que o idoso também tem prioridade. Essa prioridade, que é gestante, idoso, deficiente físico, agora tem uma nova figura. Vou te falar porque eu vi no banco. Sim. Que é a pessoa que é obesa. Sim. Que é uma coisa extremamente subjetiva, que eu posso chegar lá, eu sou obeso. Eu não tenho a idade de idoso, mas vamos supor, eu tinha 50 anos. Eu tô fora dos padrões. É uma coisa, você não acha que aí já também começa a distorcer um pouco isso? Certas políticas públicas, políticas sociais, falar mais claro, né? Sim. Acabam meio que inviabilizando a própria política. São pequenos exemplos, entendeu? Do dia a dia, mas acaba causando muita confusão. E hoje nós já temos mais de 80 tem prioridade sobre 80 anos. Exatamente, mais ainda. E isso dá confusão, principalmente no aeroporto dá muito, né? Exatamente. Então, assim, mas na verdade, o não pegar a fila é uma lei. E quando o banco bota aquela fila lá preferencial, ele está facilitando o trabalho dele, a logística dele. Assim eu entendo. Entendeu? Não sei se você concorda comigo, Felipe. Mas assim eu entendo que ele está facilitando a logística. Mas, na verdade, o idoso pode pegar qualquer caixa. Nos Estados Unidos não tem. Você concorda comigo? Nos Estados Unidos não tem isso. E o idoso trabalha, né, meu amigo? Idoso trabalha. Né? Então, assim, é essa vigilância que a gente tem que ter. Mas, às vezes, é quebrada, porque fulano não pode. Ah, deixa isso pra lá. Fique na sua que é melhor. Não é assim que a gente ouve as coisas? Então, eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar. A lei está na minha mão, mas eu não consigo avançar. Agora, o idoso tem algumas compensações, né? Por exemplo, até isso aí, na prática também não funciona. O idoso, ele tem, como é que se diz? Ele não paga imposto de renda, né? Não é isso? Sim. Não é o que se fala, mas na prática não é isso. A gente não vê isso. Isenção de imposto de renda. O idoso aposentado, depois de uma determinada idade, na prática teria que ter isenção de imposto de renda, não é isso? E, no entanto, não tem. Você tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento disso, mas, de qualquer forma, eu posso dizer assim que o idoso é o que mais deposita divisas dentro da economia do nosso país. É o que mais consome remédio, é o que mais compra, é o que mais viaja. Entendeu? E é o menos privilegiado. Você já imaginou o que seria a economia sem os idosos? O plano de saúde, que deveria ser gratuito, uma consulta médica que chega a custar com um geriatra R$1.300. Você acha que isso é o quê? Isso é o absurdo do absurdo. Porque eu estou selecionando. É esse cuidado que eu quero ter com o idoso? A saúde deveria ser gratuita, o transporte gratuito. Né? Mas não.
Você já imaginou o sofrimento desse idoso que não tem o que comer, não tem como se tratar? É muito difícil. Isso é uma exploração. É ver o outro como cifra. Temos países Por isso que hoje os planos de saúde estão custando uma fortuna e muitas empresas não estão já fazendo planos de saúde porque precisa disso. Nem eliminar hoje está resolvendo o problema. Não, individual você não faz mais. Olha, nem eliminar hoje resolve o problema. Tem a resolução do STF, que você deve ter tomado conhecimento essa semana. Sim. Que ele vedou o recurso da pessoa ir à justiça por conta de medicamento que não é oferecido, entendeu? Que não é oferecido e não é, como é que se diz, também valores excessivos assim, não é oferecido pela rede pública de saúde. Então, o camarada, você recorria à justiça e a justiça determinava que você fosse atendido. Agora o STF, ele recomenda que ninguém mais atenda isso. Quer dizer, como é que o próprio Supremo Tribunal Federal, num país pobre como o nosso, um absurdo, né? É dureza. Eu não sei como é que sobrevive, né, com tanta dificuldade. Agora, vou falar um pouquinho do nicho do idoso. Que eu vi aqui são produtos e serviços, né, artigos de vestuário, calçado, coisas específicas, acessórios, higiene e beleza, artigos ligados à segurança, livros, malas de viagem, agências que oferecem cuidados especiais, como cuidadoras capacitadas para acompanhar o idoso em caminhadas, passeios, idas ao médico, tudo mais, consultas, né? E uma coisa que eu vi na Europa que me chamou muita atenção. Certa feita eu fui na Espanha visitar lá meus parentes e tal, e lá existe na Espanha, além da questão do subsídio aos medicamentos, que é muito forte lá na Espanha, para a terceira idade, existem os centros de convivência, que são espaços que existem nas cidades que são bancados pelo governo, ou local, ou central, enfim, a distribuição lá, não sei exatamente, mas é bancado pelo governo. Que você passa o dia lá, o idoso que não tem o que fazer na casa, ele vai para lá, ele se enturma, tá? Com aqueles iguais a ele. Socializa. Jogam um buraco, bilhar, cria laços de amizade. Almoçam lá, tomam um drink e tal, eles passam o dia lá. Eu achei uma experiência maravilhosa. Nós já temos aqui no Brasil, ainda de forma bem embrionária, né? Mas não tem em todo lugar, mas seria o ideal. Em Salvador mesmo não tem. Né? Seria o ideal, porque é nessa fase que a gente precisa do acolhimento. Exatamente, né? É uma coisa assim fantástica. Isso aí que eu acho que pode ser caracterizado como uma política compensatória do governo por algo cujos beneficiados sabe que por contribuíram muito para o Estado. Mas você sabe que por trás disso tem muitos interesses, né? Então a coisa não anda, meu amigo. Mas não tem política compensatória do Bolsa Família? Mas não anda. Na minha opinião, as coisas não andam. Eu costumo dizer, eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Eu sei que tem pessoas que não concordam com o que eu falo, como tem pessoas que concordam. Mas eu estou fazendo um recorte dentro da minha realidade com o idoso. Pegando o gancho dessa pergunta dos nichos, por acaso, dentro da sua agência de viagem, por exemplo, qual tipo de adaptação você precisa fazer dentro da sua agência, comparado com a agência tradicional, por exemplo? Você fala em termos físicos? Também. Não, operacional. Hoje já é geral, né? Não é só na minha agência. Em qualquer lugar que você vá, você tem que ter acessibilidade e mobilidade para a pessoa idosa. Até mesmo os prédios que estão sendo construídos hoje já devem ter a largura para uma cadeira de roda. Já devem ter elevadores próprios para o cadeirante, a pessoa com deficiência. Né? Então, você tem que adequar. E foi muito bom sua pergunta, porque os idosos se queixaram o seguinte: os aeroportos, por exemplo, eles se modernizaram. Estão um espetáculo. Exato. Lindos, maravilhosos, mas inacessíveis. Para você conseguir uma cadeira de roda é uma dificuldade. O carrinho elétrico parece só na vitrine. E né? Você anda muito E quem mais viaja é o idoso. Você tem muita coisa para se locomover. Não é verdade? A companhia aérea, aquela poltrona que não passa, né? Você tem que pagar para ganhar um pouquinho mais de 10 centímetros para poder relaxar um pouco mais. Então, é o mundo do dinheiro. É o mundo do dinheiro. Então, fica complicado. Então, quando você falar isso, que é que eu faço o melhor. O que eu posso fazer o melhor.
Vou começar um termo simples. Então, eu vou ao teatro levar os idosos. Contrato uma van, eu chego pro proprietário, já tenho minha rede, né? Eu já falo e digo assim, olha, não esquece do banco sobressalente. Poxa, vou dar um exemplo bem próprio do dia a dia. Transporte urbano. Qual a obrigação do ônibus? É parar no meio-fio. Os ônibus não param no meio-fio. Aí o idoso tem que descer para subir o degrau àquela altura. Hoje existe aquele rebaixamento do degrau. Não, ônibus coletivo não. Não, eu sei, aqui em Salvador não, mas outros lugares tem. Sim, mas no geral não. E outra coisa, o motorista não tem paciência de esperar na fila. O que é que ele faz? Corta o ônibus que está na frente e passa para frente. O idoso que estava esperando ali faz o quê? Sai correndo pelo meio da rua para pegar o ônibus. Tá vendo que está tudo errado? Sabe o que se chama isso? Falta de educação. As empresas são culpadas por não treinar os seus funcionários. Então, Felipe, essa questão de preparo, ela tem que estar em todo lugar, tem que estar aqui no seu podcast. Ela tem que estar aqui no seu podcast, tem que estar em todo lugar. Todo mundo tem direito à vida. Já disse tudo. Então, a gente tem que se adaptar à realidade de todos. Por isso que não é fácil. O cego, que é a palavra certa, né? O deficiente visual, mas cego é a palavra certa. Ele precisa, o cadeirante, nós temos aí nosso amigo Jailson, que é um grande ativista, já foi entrevistado por mim. Ele conhece a Bahia como ninguém, conhece Salvador como ninguém, sabe todos os pontos de Salvador. Você sabe o que é ele sair do passeio para ir para o meio da rua com a cadeira de roda? Mas às vezes você passa por ele e nem percebe o risco que ele está correndo. Então, quando você ouve essas pessoas, você vê que a coisa não é tão fácil assim. E eu não estou falando mais de idoso, não. Porque pode ser um jovem em cima de uma cadeira de roda. Né? Então, gente, para mim tá tudo errado. Tá precisando dar uma repaginada nesse negócio aí, porque é muito desinteresse e pouco olhar para o outro. A gente está deixando de olhar para o outro. Eu não. Eu tento cada dia mais olhar para o outro. Porque eu não quero chegar na velhice do jeito que está aí, não. Não quero, não. Sei que tem muita gente que está por detrás da cortina fazendo coisa boa. Essas não aparecem. Só aparece aquela panelinha, né? Com aquelas respostas já formatadas. Isso aí não é notícia. A mídia não mostra isso. Não mostra isso. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. A mídia gosta de desgraça, de notícia ruim. Verdade. No Brasil tem muita gente abnegada que faz o bem. São pessoas. Quantas pessoas você não vê aí, final de tarde, que sai distribuindo quentinha na rua para o pessoal que está em sinaleira. E sem instrução, né, amigo? Ali no Campo da Pólvora tem uma casa de esquina, você deve saber. Eu conheço. Olha que coisa maravilhosa. Ali já é há anos. Há muitas décadas. Aquela senhora faz aquilo. É fazer o bem, né? Agora, eu lhe pergunto, alguma vez você viu alguma notícia em jornal, televisão, sobre o trabalho dela? Alguma vez a aquilo imprensa não dá ibope? Exatamente. Não vende. Não vende. Falando em mídia, fala um pouco como é que começou Maturidade no Ar. Maturidade no Ar. Explica o que é primeiro pro pessoal que está assistindo. Eu vou explicar. Esse nome Maturidade veio exatamente pela questão de ser sábio, né? Maturidade no Ar. Trazer os sábios para falarem, para ter escuta, para ter o seu espaço no mundo para falar das suas dores, das suas alegrias, de tudo. Miriam Goldenberg, Simone de Beauvoir falava muito bem disso, né? Que o jovem, a criança, o adulto tinha esse espaço na rede do veículo, né? De comunicação, mas o idoso não tinha. Hoje ele já tem. Então isso já é um crescimento positivo. Então a gente precisa avançar muito nesse sentido, né? Mas você falava da questão
do programa. Então, o programa acontece exatamente nesse momento, onde eu sinto essa fragilidade, onde eu sinto essa ausência de ter alguém, algum militante, ainda de uma forma embrionária, no processo de aprendizado, que o processo de aprendizado é eterno. Você nunca vai saber tudo, né? Mas isso chega de uma forma muito árdua. Para mim foi, está sendo e vai ser. Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou dando a minha colaboração para a pessoa idosa. Mas muitas vezes isso para outros é incomodativo. Tira o brilho de determinadas pessoas. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tira o brilho das pessoas. Então, assim, não venha falar palavras difíceis comigo, com todo respeito a todos, né? Ou então dizer que tem, eu tenho 30, 40, 50 anos que trabalho com idoso. Sim, mas tem um que entrou com 5 anos que fez mais do que você. E aí? Então isso agride a pessoa, incomoda a pessoa. E aí você passa a ser uma pessoa o quê? Antipática, tirada, né? Porque você vem na contramão, quando na verdade você está na mão certa. Quem está errado não é o outro, não. Quem está errado não é você, não, é o outro. Você entende? Então, esse programa surge dessa necessidade, dessa carência de ter alguém. Eu fui pré-candidato, quase que me candidatava, eu deixei na noite de ser candidato, porque eu fiquei com medo de entrar na política, porque se eu entro é para brigar. É isso e eu não quero briga. Eu ia até falar isso para você. Você tem uma representação de animais na Câmara de Vereadores. Tem muito. E não tem do idoso. Pois é, rapaz. Você vê que o animal é uma coisa interessante, né? Não, nada contra o animal. Nada contra. Mas tem que ter Mas ele ganhou muito mais corpo do que o ser humano. Cachorro está sendo chamado com nome de gente. João! Maria! Venha ver mamãe, papai, vovô. Vovô chegou. A companhia de um pet é mais importante do que o Mas é a solidão. É a solidão que bateu na porta de todo mundo. A falta de credibilidade. Eu não vou nem falar outras coisas aqui. O ser humano está desconfiado do outro. E quem confiar? Um animal. Agora, o Wagner, você tem ideia do número de idosos que o Brasil possui? Quantos milhões? Hoje nós temos uns 20, 30? A população brasileira hoje está em 215. torno de 213, 214. Mais ou nós menos. temos 32 milhões de idosos. Tá. Pessoas idosas, né? Que dá então, o quê? Uns 15%. E você traz aí um percentual bacana, que esse percentual, ele exatamente representa, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quando o país atinge essa idade, esse percentual com pessoas a partir de 60 anos, acho que é isso, se eu estiver errado, me perdoem. Ele é um país de velhos. Eu vi que a ONU é um país envelhecido. Estabelece 60 anos para países subdesenvolvidos. Exatamente. E 65. Nós somos um país de velhos. Sim, e para países desenvolvidos seria 65 anos. E você acha que a tendência é essa pirâmide ela ficar mais homogênea ou não? Olha, eu não sei lhe dizer assim, a pirâmide em relação ao Brasil, ela tende a crescer. Tende a crescer, tanto é que ela perde o formato de um triângulo. Por causa da baixa fertilidade, exatamente, né? E pela mortalidade também dos jovens, né? E por quê? Pela longevidade dos idosos. Isso. Olha que discrepância, né? Então, isso é um retrato. O que era uma pirâmide passa a ser um tijolo. Né? Isso é uma realidade. Tradicional, passa a ser. E como é que vamos tratar disso, né? Como é que vamos cuidar dessa população idosa? E tem outro detalhe também que só complica essa equação aí, que é o seguinte: a aposentadoria desse povo vai chegar a hora que não vai ter mais dinheiro para pagar esse povo. Pois é, e aí vem aquela coisa, né? Porque se você está ficando mais velho, é mais do que justo de que haja uma reforma previdenciária. Alguém tem que contribuir. Mas como é que eu vou contribuir se eu não tenho? Por que não criou cota para negros entrar na faculdade? Não criou cotas para deficiente entrar dentro de uma empresa? Por que não criar cotas para o idoso depois dos 60 anos?
Eu sempre dou exemplo assim, eu sempre gosto de dar exemplo aqui, não estou ganhando nada com isso, mas de repente pode ser até um estímulo, quem sabe, e você é o pai dessa criança. A Boticário resolve fazer um projeto, viu, Boticário? 10% dos meus funcionários vão ser idosos, vão vender perfume aqui na minha loja. Olha que massa. Eles não precisam trabalhar 8 horas, eles não precisam bater ponto, mas eles vão trabalhar, eles vão estar no contexto social, eles vão estar ocupados, eles vão estar úteis. Ele vai desmistificar tudo o que falavam deles antes. E isso vai diminuir o quê? Caixa de remédio, menos dor de cabeça, menos depressão, menos tristeza. Porque tudo isso junto são gatilhos. E tudo isso leva a um AVC, a um infarto. Percebe? Mas todos têm esse conhecimento. Mas a coisa não anda. Idoso tem que trabalhar, gente. Ele não precisa bater ponto. Ele tem que trabalhar com uma carga horária menor. Eu tenho certeza que todos vão adorar. Porque quando você se aposenta, Hélio, eu e Felipe vamos chamar você para o Happy Hour amanhã. Você já não está mais na empresa. Vamos chamar na outra semana. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai chamar mais você. Você está fora do contexto, irmão. E se você não criar laços sociais, a hidroginástica, o baba, a festinha, a cervejinha, né? O baile, como é que você vai viver? Você tem que ter o contexto social. Por isso que viver em sociedade é importante. Só que hoje, com a violência, as pessoas das 4h30 da tarde estão correndo feito loucos para ir para casa, para se trancar. São prisioneiros de si mesmos. Gente, tá tudo errado. Agora, a gente podia falar um pouquinho também, você falou do baile aí, eu me lembrei aqui, a vida sentimental, a vida amorosa do idoso. Como é que você vê isso aí? Então, E tem muita gente que vai para baile da terceira idade, né? Baile da saudade. Eu adoro, esses eu curto. Eventos todos. E numa situação de isolamento por conta da perda de um ente, da esposa, podem ali surgir novos relacionamentos. Novas companhias. Né? Assim, eu diria falando mais uma vez, fazendo um recorte dentro da minha realidade com quem eu convivo. Né? Aqui em Salvador tem baile da saudade em algum lugar? Não, tem várias casas que tem baile. É? Tem várias, sim, tem. Eu tenho um grupo chamado Uva Passa que acontece, que reúne pessoas. O nome é proposital, viu, Felipe? Mas isso me deu uma dor de cabeça, Felipe, porque a uva passa é como? Me explica aí. Me dá a característica da uva passa aí, vá. Vamos lá, vamos fazer exercício agora. Parece o maracujá enrugado. Parece o maracujá, né? Então, quando eu nasci com esse grupo... Qual é o nome do grupo? Uva Passa. Bote vida, passa. Não, é uva passa mesmo, meu amigo. Você não vai me convencer mais. Por que uva passa? Eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, querendo juntar. Olha a minha filosofia. Você é filósofo, né? Não, sociólogo, né? Sociólogo, é. Então, qual era a minha filosofia? Era juntar as pessoas. Agregar. Então, eu botei o nome Uva Passa, que eu saía com 4 senhoras, todos os finais de semana, a gente almoçava, dava risada, era o último a sair do restaurante. Eu digo, vem cá, vamos multiplicar esses risos? Vamos criar um grupo? Vamos. Então, dê o nome ao grupo aí, ninguém quis dar. Aí eu dei Uva Passa, todos aceitaram. Aí eu comecei a fazer os eventos mensais de Uva Passa, que era nada mais, nada menos do que café ou almoço regado à música, à comida, sorteios e reencontros. Você rever um amigo de lá da época da infância. Meu Deus, que saudade maravilhosa. Você que é sozinho fazer novas amizades. O propósito era esse. A minha visão era essa. Mas aí de repente chega alguém e fala assim, eu ser chamado de uva passa? Já vem as uvas passas de Wagner. Olha o preconceito. E aí eu fui para casa triste quando eu ouvi esse comentário. Triste, arrasado. Porque minha visão era positiva. Não era negativa. O fato de botar a uva enrugadinha não está errado. Nós estamos enrugando. Mas a gente não está perdendo o brilho.
A gente não está deixando de ser gostoso. Continua doce. Continua doce e colorido. E continua nos melhores pratos gastronômicos. Olha como eu mudei a visão. Você viu como é as coisas? A gente precisa fazer com que o outro pense de forma diferente. E não são rótulos que vão fazer com que a gente desista do nosso propósito. E sabe o que é que isso acontece? E aí eu já venho até com um discurso mais inflamado. É inveja. A inveja mata. Por isso que é um dos maiores pecados. Agora, a inveja independe da idade, né? Independe da idade, mas é a inveja. Sabe o que é isso? É o orgulho, a vaidade, o ser humano a soberba. O ser humano se incomoda com uma iniciativa bem-sucedida do outro. Mas é claro. Porque não foi ele que teve aquela iniciativa. Você estudou lá fora, você tem PhD lá fora, né? Aí vem um outro que não estudou e traz um resultado positivo, Felipe. Diga aí, você vai ou não vai ficar incomodado? Se você for um cara bem esclarecido, você não vai ficar incomodado. Você vai até comprar a ideia dele. Mas se ele for debater isso, ele vai entrar dentro da pesquisa, da coisa, entendeu? Aí vai complicar. Aí sabe o que a gente faz? Quer um remédio para isso? Fique em silêncio. O melhor remédio é o silêncio. O silêncio é a melhor resposta para qualquer tipo de agressão. É difícil? É difícil. Mas comece a fazer. Comece a fazer. É difícil. Mas quando você começa a fazer o silêncio, ouça tudo que você tem para ouvir. Ainda que você esteja certo. Mas fique calado. Ô Wagner, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O comunicador fala muito, viu? Não, eu sei. Não, você está aqui para falar, pô. Você é a prioridade aqui hoje. O Estatuto do Idoso, essa pergunta eu quero enfatizar, né? Porque eu, por exemplo, não tenho informação nenhuma disso. O Estatuto do Idoso, ele tem efetividade mesmo, porque aqui, ó, dentre várias coisas que estão lá colocadas no Estatuto, tem ali na minha mochila ali. Ele proíbe qualquer forma de discriminação, sim, abuso ou violência física ou psicológica. Sim. A integridade moral é essencial para a sua qualidade de vida. Sim. E ele ainda tem os direitos fundamentais, são 8. É vida, liberdade, respeito, dignidade, alimentação, saúde, educação, cultura. Então ele pergunta o seguinte, a violação do Estatuto do Idoso e o idoso procurando, certo, a própria justiça, né, os seus direitos e tal, vamos dizer que ele foi agredido e tal. Você tem a sua leitura, que você que acompanha muito isso, esse estatuto, ele tem efetividade do ponto de vista punitivo mesmo? Olha, ou é uma coisa letra morta, assim? Eu acho porque você falou que o próprio idoso não tem muito conhecimento dos seus direitos. Não. Então, ele faz valer os seus direitos? Procurando não a justiça? Faz valer por falta de conhecimento. Então, para que serve o estatuto? Exatamente, boa você pergunta. Não é divulgado. Mas eu acho que essa pergunta você não deveria fazer para mim. Não, eu só você queria deveria saber fazer ao político, né? Não, eu sei. Ao conselho. Mas você acompanha, eu não acompanho. Mas é isso que eu quero dizer a você, sabe por quê? Nós temos hoje ativistas que estão aí dentro do estatuto, batendo de frente, defendendo, querendo mudar, alterar. Porque o que já tem não estão cumprindo e a gente precisa atualizar. Então, é um processo terrível. Então, eu diria que hoje, na verdade, não está sendo feito como deveria ser feito. A lei existe, mas muitas vezes não é cumprida como deveria ser. A gente vê isso em outras esferas da vida, né? Então, em alguns casos, não. Hoje o que a gente pode contar, e aí eu posso falar com muita propriedade, que nós temos a Defensoria Pública, nós temos o Ministério Público, que atua muito bem, um abraço a todos, né, que trabalham seriamente, temos o DEAT, que é a Delegacia, né, de Atendimento Especial à Pessoa Idosa, né? Nós temos vários órgãos, mas muitas vezes o próprio idoso, ele omite. Em vez de ajudar, ele também omite.
Ele não fala que está apanhando de Felipe. Porque quando chegar em casa, ele vai apanhar mais ainda de Felipe. Ok? E você também não vai falar que Felipe bate, porque senão é capaz de Felipe te pegar no meio da rua. Então, é melhor ficar calado. E aí vai acumulando silêncio. As pessoas estão sofrendo caladas. Por isso que existe a violência psicológica. Né? Aquela que o idoso... Eu posso estar aqui arrodeado, eu sou idoso. Eu estou arrodeado de pessoas, mas eu estou sozinho. Ninguém presta atenção para mim. Ninguém perguntou o que eu queria almoçar hoje, mas perguntou. Quer almoçar o quê, pai, hoje? Quer almoçar o quê hoje, meu irmão? Lasanha. E você, meu irmão? Eu quero um churrasquinho. Mas ninguém chegou pro pai e perguntou, meu pai, você quer almoçar o quê? Qual a sobremesa que o senhor gostaria de comer hoje? Você acha que o idoso, com a sanidade mental, ou seja, a parte cognitiva, autonomia e independência, que é a capacidade de decidir, de resolver, plena, quando ele estiver pleno, ele vai decidir. Mas, ainda que não tenha, ele vai se sentir humilhado, fora da caixinha. E a gente percebe isso. E a gente tem que ter o cuidado disso, até dentro da nossa casa. Porque às vezes eu estou aqui falando, mas eu também posso estar cometendo algo que eu falei aqui. Então a gente tem que ter um cuidado dobrado, porque eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, de ser um velho. E eu não quero ver essa velhice. Eu não quero ter essa velhice que eu consigo enxergar, que Wagner consegue enxergar. Se outros enxergam como uma velhice boa, parabéns, ótimo. Mas eu penso no outro. Assim como Deus pensou em ajudar o outro. Eu estou aqui para ajudar o outro. Tá, no contexto do gênero, você vê alguma distinção entre o idoso e a idosa? Ou você acha que ambos sofrem todas as mazelas possíveis por conta disso? Estou falando isso porque a mulher, historicamente, sempre ficou no segundo plano, né? Claro que dos anos 50 para cá, a mulher granjeou muitas vitórias por conta do movimento feminista e tal. Só que esses câmbios históricos nas sociedades, eles levam um certo tempo, né? Ainda está muito longe da mulher chegar à sua plenitude em termos de direitos igualitários e tudo mais, né? A gente sabe disso. As mudanças não são assim de uma hora para outra. Elas vão aos poucos avançando. Eu acho, inclusive, que o movimento feminista avançou nos últimos 60 anos mais do que 2.000 anos, mais do que 1.000 anos, pelo menos. Né? Houve realmente assim, vitórias e mais vitórias. Mas ainda tem problema dessa discriminação, né? Que a sociedade faz em relação à mulher. Eu sei que isso melhorou muito, mas ainda tem essa condição. A mulher idosa, ela se sente mais sozinha do que o homem? Mais isolada ou não? Ou você não vê distinção nisso? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que as mulheres idosas, elas sofrem menos do que os homens. Você acha que é o contrário? Até porque os homens, eles morrem mais cedo, estatisticamente falando. E a mulher é mais resiliente, é? Sim, porque ela se cuida. Nós homens não nos cuidamos, né? Ela tem uma capacidade de resiliência maior, né? Então eu acho que isso é ruim mais para o homem quando fica velho, né? É mais doloroso, porque ele não se cuidou durante a vida toda. Ele sempre foi o autoritário, vamos dizer assim, no bom sentido falando, né? O manda-chuva, o provedor. E chega um momento em que as coisas mudam, né? O jogo muda. Não é que seja uma regra, mas eu imagino que seja dessa forma, né? E a questão, você falou do homem e mulher, né? Do empoderamento, que a pessoa usa essa palavra, empoderamento. Eu não sei, talvez não seria a pessoa certa para falar isso, mas eu acho que vindo da época de Deus, a mulher sempre é submissa ao homem, mas entenda que não é submissa no sentido negativo. Não, eu sei. Entendo o que eu quero dizer. Exatamente, né? Não é questão de ser submissa no sentido de... Claro. Né? Então talvez isso seja também um dos motivos de tantas desavenças, de tantas violências contra a mulher.
né? Eu não tenho nada contra, não sou machista, né? Mas nada, não sou feminista no sentido de apoiar as mulheres, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? E eu acho justo a mulher trabalhar, acho justo a mulher ser empreendedora, tudo. Mas isso incomodou e muito, né? Incomoda até hoje, né? Mas é um assunto que não me cabe colocar aqui. Eu acho que seria uma pessoa mais apropriada para falar sobre esse assunto, né? Mas você não acha que a mulher idosa talvez passe mais, por exemplo, a questão da violência sexual, por exemplo? Sim. Mas é isso que eu falei antes aqui, Felipe. Quando acontece todo tipo de violência com a mulher adulta, acontece com a pessoa velha. Não se engane que a mulher velha não é estrupada, que ela apanha, que ela passa fome, que ela leva tapa, é discriminada. Gente, a coisa é feia. Mas é para quem conhece, quem convive, sabe o que é que eu estou falando. Para quem só lê, é diferente. Mas quem vê na realidade crua e nua, não é fácil. E hoje você está bem, mas amanhã pode ser um desses idosos passando por essa situação. Por isso que é importante a gente cultivar a bondade, a generosidade, o amor, Hélio, por cima de tudo. O amor que cura tudo. Porque tudo é passageiro, tudo vai ficar. Mas o amor vai se eternizar. A relação intrafamiliar seria o item aqui final que eu queria ali colocar aí. Principais desafios. Por exemplo, quando o familiar resiste, né? Aquela situação do seu ente querido, tanto do ponto de vista de colocá-lo no sanatório, no asilo, ou como deixá-lo em casa. Esses conflitos familiares, qual a sua percepção sobre isso? Olha, é engraçado isso, né? Isso é relativo, né? Botou o pai no abrigo, botou a mãe no abrigo. A gente tem que ver que cada caso é um caso. Porque se seu filho casa, ele vai morar com a mulher dele. Você me entende? A mulher dele não gosta de você. Ele não quer perder a mulher. Vai morar na casa dele. Aí você se sente só. Aí esse de sentir só, já vem uns declínios. Enfim, tem 1000 fatores aí para poder definir essa coisa dessa divisão aí. Entendeu? Agora, por exemplo, tem pessoas idosas que optam por morar em um abrigo, numa instituição de longa permanência. Autorótulo ILPI, Instituição de Longa Permanência. Mas ela mudou o rótulo, porém ela mudou também a condição de acolhimento. Ela acolhe o idoso de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, dentro de uma casa, uma coisa mais familiar. Isso traz um certo conforto para o idoso, né? É como ele estivesse dentro da casa dele. E o idoso pode optar, não, eu quero ir para um abrigo porque eu vou me sentir melhor no abrigo. Lá tem companhia. Eu tenho uma senhora que optou, chamou a família não concordou, e ela não concordou, falou, não, mãe, vem morar comigo, mãe. Mãe, vem morar comigo, mãe. Não, meu filho, não tem nada pessoal. Eu quero ir para o abrigo de boa vontade. Eu estou super bem e ela está super bem. E os amigos em torno disseram, não tá doida? Tá maluca? Quem é que vai entrar no abrigo para ver o pessoal, tem mania de falar que abrigo, o pessoal come, acorda de manhã, toma café, almoça, janta e é na cadeira. Tá todo mundo com a cabeça baixa, né? Aí uma vez eu falei com uma colega minha que ela disse que queria ir pro abrigo. Eu digo, menino, você é tão nova para o abrigo. Você vai fazer o quê no abrigo? Mas eu não vou... Olha o termo que ela usou. Eu não vou me contaminar com os que estão lá. Eu digo, não vai se contaminar nas 2 primeiras semanas. Mas num abrigo grande, onde muita gente realmente deposita, essa é a palavra certa, os seus entes queridos lá, você vai declinar também, com rapidez. Porque você está no meio de pessoas que não veem um futuro diferente daquilo que ele está vivendo. Por isso que a gente trabalha, gerontólogos, em promover a saúde, resignificar a vida, ter propósito de vida.
Se eu perguntar a você aqui, Hélio, você tem propósito de vida? Tem. Você tá com 60-10, né? 60-10, aprendi. 60-10. Você tem propósito? Você botou no papel o propósito de vida até os 80 anos? Não, no papel não, botei na minha cabeça. Na sua cabeça. Então você tem propósito de vida? Sem dúvida. Então maravilha, ótimo, é isso aí. Mas será que Felipe tem? Felipe tá ali do lado. Quantos anos, Felipe? 43. Ele é jovem ainda. Não importa. Mas você já pensou na sua velhice? Já pensa em fazer alguma coisa, se cuidar, alguma coisa? Então você é um em 1 milhão que faz isso. Porque eu só quero saber de balada hoje. Hoje sextou, irmão. Eu vou me preocupar com um negócio de 60 anos? Deixa eu lhe falar essa. Se você tivesse o que eu tenho, você nunca mais na sua vida pensaria em trabalhar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho preguiça. Tem preguiça, né, irmão? Se você tivesse o que eu tenho, você não trabalharia mais. Eu sei. Pois eu tenho um recado para você. Aproveite a sua vida. Porque o que você tinha para fazer, você já fez. Estou fazendo ainda. Está fazendo e quer fazer mais? Eu sou mais? uma pessoa, não, veja bem. Inquieta. Vou falar agora uma coisa que muita gente pode entender, outras nem tanto. Eu vivo no futuro, eu não vivo no presente. Meu futuro já chegou. Sabe aqueles planos que eu falei no começo do programa? Sim. Que os jovens antigamente faziam? Sim. Quando eu tinha 10 anos. Pô, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser advogado, quero ser eletricista. Eu tinha um amigo que queria ser bombeiro mesmo, Darcy. E ele foi bombeiro, se aposentou como bombeiro, porque era a vocação dele, o sonho dele. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que caminhar, seja né? feita a vossa vontade. Exatamente, Então é isso, a gente planejava fazer as coisas, né? E corria atrás. Então, eu acho que eu fiz muita coisa, continuo querendo fazer mais coisas. Que bom, tá ativo. E vou levando aí, sabe? Eu acho que é mais ou menos essa caminhada que todo mundo teria que ter, né? Do que você chegar a ter uma pessoa na sua casa, às vezes, pessoa mais recente, que não sabe o que quer, faz um curso. Hoje em dia eu conheço tanta gente que começa um curso, vai para o outro, 3 vestibulares, 4. Pô, não, chega no último semestre de que não se identificou com medicina. Exatamente, não sabe o que quer. Meu Deus do céu, gastou uma fortuna, faltando um semestre para ganhar o diploma. Eu tenho um amigo que aconteceu isso com ele. Eu não consigo entender isso, Felipe. Ele é da Nicarágua, ele estudou 5 anos de medicina na UFBA aqui. Luiz Orlando Macias Areias, mora em Maceió agora. E não se identificou no último semestre. Abandonou no último semestre de medicina. Olha quanto tempo. Você falou aí, eu lembrei na hora. Entende? Então, é isso, né? Eu acho que nós, como seres humanos, temos que entender o seguinte: o que a gente está fazendo aqui? Será que as pessoas se perguntam por que eu existo? Eu vim de onde? Que milagre é esse da vida que eu carrego? Tá? Eu tenho meu invólucro, minha embalagem, mas eu tenho sentimentos, eu tenho alma, eu tenho, sabe, outras pretensões. A vida não é feita apenas trabalhar, comer, dormir, fazer supermercado, viajar. Você tem que ter uma mente voltada até para o cosmos, que nós fazemos parte desse grande universo. A espiritualidade fala isso. Na verdade, e que a gente não pensa nunca nisso, não se dá conta, não reflexiona. Entende? Entendo. Então, eu acho que é por aí o caminho, né? É verdade. Certo? Bom, Felipe, agora... Falo demais, né, Felipe? Eu vou lhe fazer uma perguntinha que eu faço para todo mundo. O nosso programa esqueceu de abordar algum assunto. Nosso programa, que eu digo né? Eu esqueci de abordar alguma coisa que você queria falar e que nós não debatemos aqui. Não, eu acho que a gente falou um pouquinho de cada coisa, né? Que poderia se acrescentar dentro da sua expertise profissional. Dentro da minha expertise, eu sou idoso 100%, né? Meu ciclo de amizade é idosos. Eu tenho poucos amigos jovens. Minha terapeuta falava uma vez para mim assim: você precisa de amigos jovens. É porque eu me sinto muito bem com os idosos, né? E eu acho que eu venho com essa missão de ajudar os idosos. Muitas vezes não consigo em determinadas situações, mas eu venho com essa missão, porque gostar de idoso não tem meio termo. Eu falava isso aqui no início: você gosta ou você não gosta.
E todo esse trabalho árduo que eu tive e tenho e sei que vou ter pela frente, eu sou abraçado por eles. E isso me traz uma paz espiritual muito grande. E essa paz que todos nós buscamos, né, eu encontro muitas vezes nesses idosos, em uma palavra, em um gesto, que muitas vezes não vem daquela pessoa próxima que convive com a gente. Eu prefiro um reconhecimento, eu prefiro uma palavra de um desconhecido do que de uma pessoa conhecida. Então eu me sinto muito... E por que você atribui isso? Eu também penso exatamente como... Por que as pessoas próximas... meio que... Eu não sei se é exatamente Você pensa igual a mim também nisso? Claro, as pessoas próximas meio que são próximas, estão distantes, e as distantes é que estão próximas. Eu acho que é uma inversão. Uma inversão de tudo. Que corresponde à realidade, né? Às vezes, uma pessoa que você nem conhece, o cara fala super bem de você, faz uma crítica também. Hélio, eu ainda chego perguntando assim, o que, Herbert? Você tem certeza que você está falando? Porque eu já fui convencido daquilo que vem de lá, porque a gente tem uma facilidade muito grande, Felipe, de absorver o negativo e não o positivo. Hoje é seu aniversário. 10 pessoas no seu aniversário. 9 falaram que você estava lindo. Um disse que preferia você com cabelo curto e essa roupa não ficou legal. Pronto, você voltou para casa com o quê? Com pensamento negativo. Com comentário negativo. Porque isso já é um vício criado por todos nós seres humanos. Então você deleta isso. Ou então faz aquele exercício que eu mandei você fazer, do silêncio. Você é feio. Sou feio. Tem alguém que vai achar eu lindo. Mas para ele eu sou feio. Na certa, ele que é feio. E aí tá passando a bola para você. É porque as pessoas se incomodam, né, com isso. Entendeu? Você falou de 9 que gostaram, um não gostou. Quer dizer, esse um é mais importante que os outros 9. Pois é. O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Não é verdade? Então você tem que conviver com isso. Nem Jesus Cristo agradou todos. Não somos nós que vamos agradar. Exato, a gente que... Por isso que hoje eu não dou muita importância. Eu até ouço, claro, que é uma questão de educação, de respeito, né? Mas aquilo que eu não considero mesmo. É aquilo que eu acho, acabou. Até que você me mostre ao contrário, porque não existe uma verdade, né? O psicólogo, o terapeuta não diz assim, você tem que fazer isso. Ele vai dizer o seguinte, você quer ir para a direita ou para a esquerda? Eu acho que é o mínimo que ele diz, né, Felipe? Mas ele não vai dizer o que você tem que fazer. Né? Então, assim, eu acho que a minha contribuição é essa com o idoso. A minha contribuição enquanto pessoa nesse planeta Terra é a pessoa idosa. Eu gosto da pessoa idosa. Eu amo a pessoa idosa. Eu tenho uma ligação muito grande com ela. E você acredita que essa é a sua missão aqui Eu na acredito Terra? Que essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Já há muito tempo que você trabalha nessa área? Eu tenho 18 anos, eu sou pouco nessa área. Mas eu me sinto bem e, modesta à parte, eu obtive sucesso não só como agente de viagem, como apresentador de programa, como outras coisas que eu faço na caridade pela pessoa idosa, né? Eu obtive sucesso. Sucesso, entenda, não é dinheiro, viu? Não é dinheiro. Não é dinheiro. É sucesso em trazer conforto, segurança, alegria, prazer, vontade de viver. Né? E isso que é importante. Esse é o bem supremo, né? É o bem supremo. Quanto está cheio de dinheiro hoje e queria ter a paz que um gari tem? Não estou dizendo que o gari não tenha dinheiro, mas assim, o sofrimento, né? De estar ali e você jogando as coisas na rua, que é uma falta de educação, porque não era para ter gari. É para manter a cidade limpa. Não é verdade? Total. Mas muitas situações difíceis eu gostaria de ter um posicionamento que o outro tem. Então, dinheiro não compra a paz. É verdade. Ela pode até amenizar, mas ela não compra. E aí, Felipe? Mais alguma coisa, Wagner? Não, eu estou super feliz. Se inscrevam aí no
11cast. Espero que você tenha gostado do papo. Eu adorei esse bate-papo. Você conversa pra caramba também. Parece até comunicador, né? Mas eu tô começando agora. Essas intervenções também comunicador de Felipe é você. Foi bacana. Gostei muito, né? Eu acho que o podcast tem essa pegada. A 11cast tem essa conduta maravilhosa, né? A gente se sente em casa, se sente abraçado. Isso é importante. O que vocês têm aqui é o que eu falo. É a simplicidade. E aí eu gostaria de terminar esse bate-papo que a gente está tendo aqui, tão bacana, e dizer que quanto mais simples nós formos, mais felizes nós seremos. E mais bem feito se faz. Exatamente. Não então é? Faça a sua parte. A ideia nossa aqui é discutir faça temas. a sua parte. Sim. Se você tem plena certeza que você está colaborando pelo outro, pelo bem-estar do outro, siga em frente. Siga em frente. É isso. Vai ter, as buzinadas do lado, não tem? E os obstáculos para pular. Mas você pula, mas você cresce. Eu sei, mas obstáculo é para isso. Deus bota obstáculo porque ele acredita que você vai superar o obstáculo. Exatamente. A estrada bem pavimentada, sem nenhum buraquinho, entendeu? Toda sequinha, tal, não é ideal. O ideal é aquela, aí já vem o pensamento budista. É a estrada úmida, que é a do meio. Eu sei qual é. Você sabe disso. Sei disso. E outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu estava passando por um momento difícil e ela estava dizendo assim, a dor que você está sentindo é a dor que Deus está te dando para você se transformar. Sim. E se Ele está me dando a dor para eu me transformar, é que algo de muito bom tá por vir. Mas você sabe o que eu acho, Wagner? É o Entendeu? seguinte, tudo o que acontece na nossa vida tem significado. Com certeza. O problema é que a gente tem preguiça de mentalizar isso. O que é que significa isso? Será o quê? Tudo aquilo lá que acontece no dia a dia tem um propósito. Claro. Não acontece por acaso. Agora, cabe a você fazer a leitura adequada. Pois é. Do que aquilo representa. E cada um é livre para fazer o que a crítica que quiser. Não é verdade? Sim. Então. Ok, Wagner, obrigado. Muito obrigado. Viu? Se inscrevam aí, gente, na 11cast. Eu tenho um prazer enorme aqui de falar com Hélio Ortega, com Felipe Ortega, que me recebeu muito bem. Eu estou super feliz, está sextando com um bate-papo descontraído. Dizer a todos os idosos que sejam felizes. Façam o que vocês quiserem. Vocês têm o direito de fazer o que quiser. E ninguém falar nada. E não se preocupar com as críticas. Porque vocês deixaram um legado para a gente impressionante. E se hoje Felipe está nessa mesa de computador fazendo a edição, é porque vocês plantaram a sementinha. Porque senão ele não estaria fazendo isso aí, não. É ou não é verdade? É verdade. Então é isso. Felipe, inclusive, caiu para cima. Tô sabendo. Ele caiu. Você já viu alguém cair para cima? Que maravilha, né? Eu nunca vi, não, mas no caso dele é especial. Mas é isso, um abraço para você, Hélio, um abraço, Felipe. Obrigado. Um abraço a toda a audiência aí da 11cast. E é isso, gente. Vamos à luta, vamos viver, vamos amar mais, beijar mais, abraçar mais, dizer eu te amo pro outro. Esse que ganha na vida. Ok, obrigado. Um abraço para todos. Tchau. E para vocês que estiveram aqui conosco, espero que tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.